Boa tarde a todos. Olha, muita gente chegando aqui. É uma alegria abrir mais um webinar da ABRAC. Eu sou Alessandra Gaspar Costa, sou vice-presidente de Relações Institucionais e gostaria, em nome da ABRAC, de dar as boas-vindas a todos os participantes desse evento. Hoje o nosso convidado, que vai falar com a gente sobre a modernização do modelo regulatório do Inmetro, sobre a construção do Inmetro 4.0, sobre o projeto Inova Inmetro e a Política Nacional da Infraestrutura da Qualidade, é o nosso caríssimo Marcos Aurélio Lima de Oliveira. Nosso Marquinho é engenheiro eletrônico e atua desde março de 2020 como assessor da presidência do Inmetro. Ele, onde atuou durante 35 anos como engenheiro, gerente de divisão, coordenador geral e diretor em diversas áreas, como na metrologia científica, industrial, na área de avaliação da conformidade e regulamentação, na área de acreditação e na área administrativa e financeira do Inmetro. Durante 3 anos, atuou como diretor técnico da TIF Highland no Brasil, nos processos de certificação no Brasil e no exterior. Participou representando o Brasil de grupos de trabalho, comitês internacionais na OMC, na CITEL, na Copant, Mercosul e ISO-CASCO. E também durante 10 anos no Conselho de Avaliação da Conformidade do Organismo Internacional de Normalização Elétrica, ILAC, IAF, IAC, que são os fóruns internacionais e regionais de acreditação. Aproveito para cumprimentar aqui os meus colegas, o vice-presidente de produtos, Alexandre Xavier, que está aqui com a gente, e o vice-presidente de laboratórios, Israel Teixeira, que também participarão desse webinar e vão receber as questões que vocês encaminharem, que vocês podem encaminhar durante a apresentação, aqui no Q&A, que fica aqui embaixo, é a ferramenta de diálogo onde vocês podem enviar as questões durante a apresentação, mesmo durante a apresentação. Depois eles vão passar para o Marquinhos. Antes da gente começar, Marquinhos, eu queria só fazer um breve histórico, uma retrospectiva aqui da modernização do modelo regulatório do Inmetro. Esse assunto surgiu em abril de 2019, quando o Inmetro apresentou a primeira proposta para um novo modelo regulatório, com o objetivo de tornar o mercado brasileiro mais seguro para a sociedade, menos burocrático e mais alinhado com as melhores práticas internacionais. Em maio de 2019, a ABRAC iniciou um debate interno sobre um novo modelo regulatório e criou um grupo permanente de trabalho extraordinário para analisar e para trabalhar o novo modelo regulatório. Em junho de 2019, a ABRAC já apresentou ao Inmetro as suas considerações e o entendimento desses grupos, inclusive de vigilância de mercado. Em janeiro de 2020, nós iniciamos a construção para análise de risco, para fazer a análise de risco, e também fizemos a análise do impacto dos decretos e da Lei da Liberdade Econômica. Em maio de 2020, nós encaminhamos as contribuições da ABRAC para a proposta para o novo modelo regulatório. E depois, agora, em março de 2021, nós participamos com uma contribuição importante na consulta pública para a proposta do novo modelo regulatório. Foi uma retrospectiva que eu peguei aqui da participação da ABRAC nessa discussão. Marquinhos, é um prazer tê-lo aqui, a palavra é toda sua, fique à vontade. Obrigado, Alê, mais uma vez, obrigado à ABRAC, obrigado aí aos meus amigos que vão compor comigo aqui hoje, Israel e Alexandre, e também com a Alessandra aqui conosco. É um prazer, uma honra, muito feliz de estar aqui participando dessa live aqui com a ABRAC, com todas as pessoas que estão aqui participando desse novo projeto que o Inmetro vem ao longo de 1 ano e 8 meses aproximadamente na gestão do nosso presidente Marcos Heleno, onde, na verdade, o que a gente pretende é fazer um projeto maior, que é o Transforma Inmetro. Esse é o grande projeto da gestão do nosso presidente Marcos Heleno. Então, a gente quer fazer com que, construindo o Inmetro 4.0,
a gente está iniciando, quer dizer, já iniciamos, eu vou mostrar para todos vocês aqui o que a gente já vem fazendo, já vem participando desse processo de construção e o que a gente pretende deixar para um novo momento que o mundo está passando, né? O que a gente pretende com esse projeto é exatamente deixar o Inmetro onde deve estar no século XXI. O Inmetro estará fazendo agora, em dezembro, agora, dia 11 de dezembro, 48 anos. Então, o Inmetro nasce no século XX, entra no século XXI, no início de 2000, com vários projetos inovadores, mas, ao mesmo tempo, a gente necessita, depois desses 20 anos, se reinventar, né? Se reposicionar frente às novas tecnologias que o mundo vem hoje traduzindo na palavra 4.0, né? Nessa revolução tecnológica que o mundo está passando. Então, a gente pretende fazer com que o Inmetro efetivamente possa estar inserido nesse cenário. E, para isso, o que nós, desde o ano passado, o que nós, então, começamos a trabalhar? Então, a partir de abril do ano de 2020, é importante deixar claro que o nosso presidente Marcos Heleno toma posse na metade do mês de fevereiro, dia 17 de fevereiro, se não me falha a memória, né? Então, já em abril, a gente já inicia internamente com um grupo de poucas pessoas, de poucos servidores no Inmetro, 5 servidores, né? Com a grande responsabilidade de podermos ter, em dezembro de 2020, toda a minuta de um plano estratégico para o Inmetro. O Inmetro, ao longo desses 48 anos que está fazendo, vivenciou, participou e construiu alguns planejamentos estratégicos, mas, nos últimos 10 anos, a gente não conseguiu desenvolver um planejamento estratégico que estivesse alinhado com o mundo atual. Então, nós tivemos essa grande missão de construir esse plano estratégico e conseguimos aprovar esse nosso plano estratégico agora no início desse ano, no início de março desse ano. Então, em função disso, nós também, procurando já dentro de um projeto de transformação do Inmetro, a gente precisava de iniciar a modernização de algumas atividades do Inmetro. O projeto de Transforma Inmetro, ele passa, inclusive, por modernizar todos os processos e todas as atividades que o Inmetro desempenha ao longo de sua trajetória. Iniciamos esse processo de modernização através da atividade de regulamentação. Então, nós, como bem comentado aqui pela Alessandra, nós pegamos, então, todas as informações que tinham sido levantadas em 2019, como a proposta dita naquele momento sobre o novo modelo regulatório, e percebam a sutileza, no nosso projeto a gente usou a palavra modernização do modelo regulatório, porque o que mais importante, ao nosso ver, é modernizar esse nosso modelo regulatório. Então, nós criamos um trabalho que está agora em fase final da publicação desse modelo regulatório do Inmetro totalmente modernizado. Além disso, nós, então, em função de uma lei que foi publicada em final de 2016, o Marco Legal da Inovação, né? Nós, então, o Inmetro passou a ser também, além de ser uma autarquia especial, que é a sua vinculação, a sua constituição, né, como uma instituição pública, o Inmetro passa também a ser, em função da lei do Marco Legal de Inovação, ele passa a ser também uma ICT, uma instituição científica tecnológica, com base nessa legislação. Então, o que nós, então, estamos desenvolvendo? Criamos o Inova Inmetro, para que a gente possa focar nesse novo momento, trazendo as inovações naquilo que tem a sua competência, o Inmetro, envolvendo as suas diversas áreas. E realizamos, agora, em agosto, uma parceria público-privada que nós vamos também colocar para os senhores aqui. E estamos inovando
dentro desse conceito de inovação, uma parceria junto com o Parque Tecnológico de Itaipu, PTI, que é uma fundação ligada à Itaipu Binacional, com o propósito de desenvolvermos lá em Foz do Iguaçu o primeiro laboratório de infraestrutura da qualidade no Brasil. E eu diria, se não for o primeiro, é um dos primeiros laboratórios com esse conceito de infraestrutura da qualidade que a gente tem de informação no mundo. E, por último, a gente queria apresentar para vocês hoje também a proposta desse grupo que foi criado, que vai trabalhar na elaboração de uma política nacional de infraestrutura da qualidade. Política nacional essa que nunca existiu. Então, nós estamos agora, nesse momento, precisamente amanhã, teremos a primeira reunião do grupo de trabalho que será responsável por elaborar essa política nacional de infraestrutura da qualidade, para que a gente possa, com essas iniciativas, ter essa transformação do Inmetro, estar totalmente alinhado aos padrões internacionais e ao novo momento que o mundo está passando. Então, são esses tópicos que eu gostaria de apresentar aos senhores hoje, dentro desse conceito de transformação do Inmetro. Nesse sentido, o que a gente inicia é mostrar para os senhores que a gente, então, publicou, foi bastante divulgado, né? A gente tem hoje no nosso site do Inmetro, na página do Inmetro, quem quiser essa informação, nós temos lá o nosso plano estratégico para 2021 e 2023, onde percebam os senhores que a visão aprovada por esse plano estratégico, e aí eu queria aqui também fazer um registro e agradecer muito à ABRAC, porque além de estar contribuindo conosco no processo da modernização do modelo regulatório, durante o processo da construção do plano estratégico do Inmetro, nós ouvimos várias instituições públicas e privadas, ao longo de, basicamente, 12 meses, um pouco menos, né, que a gente conseguiu produzir isso, mas em um ano a gente discutiu e ouviu não só pessoas do próprio Inmetro, mas também pessoas do governo federal, de vários ministérios e de vários poderes, tanto o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Nós ouvimos muitas instituições do setor privado para que a gente pudesse ter informações desses setores de como que eles viam o Inmetro. E é muito interessante esse trabalho que nós realizamos, porque em algumas instituições, e eu vou dizer para os senhores, público e privado, quando a gente começou a mostrar efetivamente qual é o papel do Inmetro, em alguns casos nós fomos pegos de surpresa, porque algumas instituições achavam que o Inmetro era somente aquele órgão que ia lá fiscalizar as indústrias ou apreender algum produto. Isso não foi uma nem duas empresas, foram várias instituições que apresentaram essa visão, essa percepção. E quando nós mostramos para eles o que de fato é o Inmetro, foi uma grande surpresa, graças a Deus, muito positiva, e fez com que a gente começasse a ressignificar a nossa instituição. E, nesse sentido, depois de várias discussões, nós produzimos um documento, uma pesquisa muito profunda, e que nós ainda não colocamos na página do Inmetro, mas nós estamos, até o final do ano, colocando todos os documentos que foram produzidos na elaboração do plano estratégico do Inmetro. São basicamente 4 documentos que têm aproximadamente 500 páginas, mas o documento que propôs a missão do Inmetro foi um documento muito rico, é um documento muito rico, né? Tem 60 páginas, e que culminou com essa declaração, né? Dessa missão que nós estamos mostrando para os senhores, que é viabilizar soluções de infraestrutura da qualidade. Essa é a missão do Inmetro, que adicione confiança, qualidade e competitividade para quem? Aos produtos e serviços disponibilizados
que as instituições brasileiras, e eu quero dizer organizações brasileiras aqui, são também as instituições que importam produtos, porque para que esteja legalmente constituída no Brasil, essa instituição tem que atender às legislações brasileiras, mesmo que seja uma entidade que seja importadora. Portanto, são organizações brasileiras que vão colocar cada vez mais produtos que agreguem valor, que gerem confiança para nós, enquanto consumidores. Então, foi um trabalho muito rico, que já passa por esse processo de transformação do Inmetro. Quando nós, então, nos percebemos que essa seria a visão, nós identificamos 2 eixos fundamentais para que a gente, então, pudesse desenvolver os nossos macroprocessos. E veja, esses 2 eixos estão calcados em apoio tecnológico às organizações brasileiras e o outro apoio ao funcionamento de mercado. E aí passa por tudo isso que nós estamos aqui, ao longo desses meses do ano de 2021, fazendo a peregrinação. Eu tenho dito ao nosso presidente Marcos Heleno, né, que a gente tem feito várias missões a várias instituições do setor produtivo, que é, na verdade, eu estou apelidando ele de nosso reverendo, né, para essa peregrinação que é importante, essa comunicação com o setor, principalmente o setor produtivo, de como é que é esse momento do Inmetro, e ele está focado na sua missão e em 2 eixos. Eixos esses que os senhores aqui, que estão aqui organizando, a ABRAC organizando, está muito alinhada ao eixo B, que é o apoio ao funcionamento de mercados através dos serviços de avaliação da conformidade, que são executados por diversos associados que são da ABRAC, mas também de todo aquele arcabouço do setor produtivo que a gente quer trazer para dentro desse conceito, o que nós, então, podemos prover de proposta de solução para o setor produtivo ter cada vez mais produtos que possam ter sua competitividade, sua produtividade e acesso ao mercado internacional. Então, veja, os nossos baços, os 2 pilares que vão sustentar essa nossa missão estão focados exatamente nesses 7 macroprocessos que nós desenvolvemos ao longo desse tempo, a nossa proposta do modelo do planejamento estratégico. E aí, nós apresentamos, a partir do dia 2 de julho do ano passado, de 2020, né, então, a primeira reunião que fizemos com os setores envolvidos, né, setor esses, os famosos stakeholders, né, que são lá o setor produtivo, o setor governamental e a própria academia, onde nós, então, começamos a fazer todas as quintas-feiras do ano que foi de julho de 2020 até acho que o dia 20 de março desse ano, todas as quintas-feiras, parando ali para Natal e Ano Novo, né? Parando dia 17 de dezembro, a última reunião. Então, nós realizamos, ao longo de toda essa jornada, várias reuniões com vários setores produtivos, gerando, ao longo de todo esse tempo, vários estudos que nós fizemos, ouvindo todas as partes interessadas. Fizemos 3 webinars internacionais, onde ouvimos qual é a experiência na Europa do seu modelo regulatório, quais são os seus impactos, qual a sua utilização da análise de risco, como é que ele tem o processo com foco em resultado. Ouvimos também a experiência americana, de como é que funciona o modelo regulatório americano, como é que ele está lidando nesse novo contexto. E, por último, também ouvimos a experiência da Coreia do Sul. Foi uma experiência muito rica, porque se nós queremos ser esse Inmetro 4.0 e a atividade regulatória ela passa necessariamente por esse processo também de inovação, porque, veja, nós não podemos hoje ter um tempo muito grande para elaborar um regulamento onde, quando ele estiver pronto para ser
publicado, a sua tecnologia já está totalmente ultrapassada. A gente não pode criar regulamentos que iniba o setor produtivo de sua inovação. Então, nós trouxemos uma instituição do governo, que é ligada ao governo coreano, mas também ligada ao setor privado, para que pudesse trazer para nós como que na Coreia do Sul a tecnologia, a indústria 4.0 está impactando no modelo regulatório. Então, foi muito rico todos esses 3 webinars, em que a gente, então, produziu vários documentos, nós temos aproximadamente 5 ou 6 documentos, que foram o retrato de todo esse trabalho que nós tivemos ao longo desses todos esses meses, e que chegou a culminar na proposta de consulta pública. E nesse cenário de ouvir várias entidades, nós chegamos a uma conclusão de, bom, como é que nós vamos propor esse modelo regulatório? O que será essa modernização do modelo regulatório do Inmetro? Então, depois de muita discussão, e quero deixar um registro aqui, a construção desse modelo regulatório, ele foi construído a várias mãos. Não foi uma cabeça brilhante do Inmetro que propôs alguma coisa e disse que isso aí é o modelo regulatório do Inmetro. Não foi assim. Ele foi construído ouvindo todas as partes interessadas. E aí nós chegamos à conclusão de que, para que a gente pudesse estar nesse processo de transformação, nesse processo de modernização, nós queríamos trazer um modelo audacioso, porque essa nossa proposta ela é audaciosa. Nós tivemos já a oportunidade de fazer a apresentação para 4 países, né, dessa nossa proposta, e todos os 4 países com quem nós tivemos reunião, eles falaram exatamente da audácia que a gente está trazendo com essa proposição. Tá? Então, a gente quer não ser audacioso, mas o que a gente quer é que esse documento, que esse modelo apresentado, ele tenha, basicamente, a visão, o objetivo, os princípios e as diretrizes. É isso que a gente pretende. A gente usou o conceito de uma constituição de um país. Portanto, a gente começou a desenhar a constituição do modelo regulatório do Inmetro, focado principalmente nos seus princípios e nas suas diretrizes, de forma que, com esses princípios e com essas diretrizes, possamos ter cada vez mais um processo de regulamentação no Inmetro que seja seguro, que seja dinâmico, que seja flexível, que possa trazer para dentro do seu bojo a inovação, que promova a competitividade e que, acima de tudo, potencialize o processo de digitalização, que é o que a gente chama hoje de indústria 4.0. Exatamente esse é o espírito da proposta do modelo regulatório que nós construímos juntos. Foram 12 meses aproximadamente. Foi um tempo pequeno, foi um tempo grande, foi um tempo que foi proposto, foi o tempo que foi aquilo que a gente deveria construir. E pelo que a gente já recebeu de input, de informações, penso eu que há uma boa receptividade pela sociedade. De novo, uma sociedade essa nacional, brasileira, mas também algumas percepções que tivemos através de contribuições de fora do Brasil. Então, o que a gente pretendeu fazer nesse modelo regulatório, onde a gente coloca toda essa focado nesses objetivos e na visão, mas, acima de tudo, um modelo que tenha os seus princípios e as suas regras, de forma que a tendência que seja perene, que ele não seja a qualquer momento, seja ele alterado, seja ele modificado. Ajuste, e por isso ele tem que ser dinâmico, ajustes, modernização, isso deve ocorrer, mas o que a gente pretende é que ele possa ser perene ao longo do tempo,
tá certo? Lógico, evidentemente, fazendo os ajustes necessários para que o mundo cada vez mais veloz, através da sua tecnologia, podemos estar alinhados a esse propósito, de tal forma que, se amanhã, quando tudo isso estiver funcionando, tiver algum regulamento do Inmetro, e esse regulamento não tiver atendendo, eventualmente, algum princípio ou alguma diretriz proposta e aprovada por esse modelo, qualquer pessoa, pública, privada, pessoa física, pessoa jurídica, poderá se manifestar porque eu vou ter um modelo aprovado no sistema. Então, eu posso me manifestar, olha, isso daqui não está cumprindo com o princípio ou a diretriz estabelecida através da publicação, que será publicada daqui a pouco, desse modelo regulatório. Então, a gente traz também para todo esse sistema a questão dessa responsabilização, não só de quem fornece o produto, ou de quem certifica, ou de quem ensaia, ou de quem regulamenta, ou seja, todos nós estamos dentro desse sistema e fazendo com que a responsabilidade de cada um de nós é fundamental para o sucesso desse modelo. Tá? Então, a gente colocou em consulta pública, final de março desse ano, durante 60 dias, terminou no dia 28 de maio, a consulta pública, e o resultado dessa consulta pública foi 174 instituições enviaram contribuições, 3% vieram do exterior, são aproximadamente 1.200 contribuições. Teremos a nossa audiência pública no dia 27 de outubro, na quarta-feira que vem. Eu já informo aqui que aqueles que estão aqui na sala e que ainda não fizeram a sua inscrição, por favor, façam a inscrição. E se alguma das pessoas aqui presentes não estiver, não tenha recebido o convite, por favor, coloque no chat que os seus dados, seu e-mail, que a gente encaminhe o convite para que possa ter a oportunidade de participar da audiência pública. A audiência pública essa, que será no modelo híbrido, ela será presencial, no auditório do Inmetro em Xerém, tá, lógico, respeitando todos os protocolos, né, para que a gente consiga os nossos comunicados de protocolo de prevenção da Covid, e também virtual. Tá? Então, a gente já mandou os convites, estaremos ainda essa semana, no início da semana que vem, reforçando todo o link virtual, que será feito através do canal do Inmetro no YouTube. E a gente pretende, então, ter a portaria definitiva desse modelo regulatório já em novembro, e a gente conta que, no máximo, até o dia 15 de novembro, se tudo correr bem, nós estaremos já publicando essa portaria definitiva. Algumas informações, alguns dados sobre essas contribuições que recebemos ao longo desse tempo da consulta pública. Né? A letra pode estar um pouco pequena, mas eu vou deixar essa apresentação à disposição da ABRAC, depois quem quiser pegar, pode pegar. Mas veja, dentro do esboço do documento que foi publicado na consulta pública, nós então tivemos nas diretrizes, lembrando que foram 1.200 contribuições, só no item de diretrizes nós tivemos 790 contribuições. Tá? No campo nós tivemos 74 comentários, no setor de princípios 82, dos objetivos 37, na visão 12, nas siglas 2, glossário 122, introdução 38 e vigência e cláusula de resolução 14. Ou seja, houve por parte da sociedade uma atenção muito grande, porque não é nada, são 1.200 contribuições e focadas basicamente elas nas diretrizes, que é uma grande oportunidade para nós e também muita responsabilidade de poder trabalhar com todo esse material. Quando a gente, então, olha essas contribuições, onde a quantidade significativa das contribuições, mais de 80%, foi no item diretrizes, a gente explodiu esse item diretrizes para os senhores terem uma percepção. São 10 itens, né, de diretrizes, das 10 diretrizes que nós propusemos na consulta pública,
4 delas tiveram destaque, né? O processo regulatório, que é o primeiro que está aqui, né, nessa coluna, aqui, foi o processo regulatório, foram 122 contribuições somente para esse item. Depois, um outro item que ultrapassou o número de 100 foi o uso de avaliação da conformidade, foram 141 contribuições. Um outro item que também ultrapassou a barreira de 100 são os requisitos essenciais e o uso de norma técnica, ou seja, requisitos essenciais, uma ferramenta que a gente está trazendo muito importante para esse novo momento que a gente está passando, né, nesse processo de transformação, trazer o que significa, qual o significado, como é que vamos atuar nessa questão dos requisitos essenciais. Uma outra coisa que é fundamental, que vem sendo discutido não agora, já há algum tempo, que é a famosa pré-mercado e o pós-mercado, né? Então, isso tudo passa para a questão de vigilância de mercado, onde também a gente teve contribuições muito significativas da ordem de 127. Então, nós destacamos esses quatro diretrizes que tivemos uma significativa contribuição para que a gente pudesse trabalhar em cima desses pontos. Então, assim, o que nós pretendemos fazer agora, né? Quais são as premissas do planejamento depois que esse modelo tiver aprovado? Isso também é uma novidade no âmbito do Inmetro, quero dizer isso, né? Não vou dizer no âmbito de outros regulamentadores, mas no âmbito do Inmetro, isso também é uma inovação, uma novidade, né? Que a gente agora pretende fazer com que haja um desdobramento desse modelo regulatório, né? Então, com isso, a gente pretende, então, cumprir com todos os princípios, e eles todos baseados nas diretrizes que serão aprovadas, né, depois da consulta pública. Nós pretendemos fazer com que esse processo de implementação ele seja gradual e consistente, incorporar, que é fundamental, a gestão de risco, mas, principalmente, foco nos objetivos e resultados. O que a gente pretende cada vez mais, com essa proposta de do modelo regulatório do Inmetro, é exatamente ter um objetivo para aquele regulamento e qual é o resultado esperado com esse regulamento. O que se espera desse regulamento? Então, é esse que é um foco muito importante na proposta que a gente está trazendo. Evidentemente, a gente propôs na consulta pública o período de 5 anos para a implementação. Nós tivemos muito poucos comentários em relação a isso, então a tendência, né, depois da consulta pública, a gente vai ter a certeza ou não, mas, em princípio, estamos considerando aí o prazo de 5 anos, considerando várias sugestões recebidas durante a consulta pública. Tá? Então, o trabalho foi muito grande, foi muito pesado, não foi simples, foi uma força-tarefa, e eu aqui, de antemão, mais uma vez, quero agradecer aos meus amigos do grupo de trabalho, que foram 28 pessoas do Inmetro que trabalharam. Nós subdividimos esse grupo em 4 subgrupos para fazer a análise dessas 1.200, quando não foi fácil, quero repetir de novo, mas foi um trabalho, acima de tudo, de muito aprendizado, pelo menos para mim, né? Eu acho que para boa parte do grupo teve muito aprendizado nessa análise das contribuições que foram apresentadas. Então, a gente incorporou bastante coisa nesse processo aí da consulta pública. Então, é importante deixar isso muito forte, que a gente pretende fazer, ao longo desse período de 5 anos, todo um processo de acompanhamento de implementação. Para isso, dentro da própria proposta, na diretriz 7.9, na diretriz 7.10, a gente traz também essa questão da governança e da questão da implementação desse modelo regulatório. E aí a gente coloca um roteiro de como que a gente pretende fazer essa governança, né? Então, a gente pretende fazer utilizando
gestão de risco, análise crítica, comunicação e monitoramento. Se nós não conseguirmos fazer com que essa governança formada através de verificando os riscos, fazendo análise crítica, monitorando e, acima de tudo, comunicando com a sociedade, a gente poderá ter muito mais dificuldade. Então, a gente desenhou essa proposta, tá? E é isso que a gente pretende fazer, né, através dessa governança durante um período de 5 anos em que nós vamos desenvolver, ao longo desses 5 anos, a fase 1, que será o desenvolvimento, a fase 2, que são os projetos piloto, e a fase 3, a implementação. O fato importante a destacar aqui também é que estará sendo criado um comitê de governança transitório, ou seja, durante esse período de 5 anos, nós vamos criar um grupo, comitê, o nome ainda não está ainda certo qual será o nome, mas haverá um grupo de instituições, e quero aqui frisar que esse grupo será 50% governo, 50% setor privado. Tá? Então, isso é importante destacar. Quando eu digo setor privado, está incluído aí também o terceiro setor. Tá? Então, a intenção que nós temos é que esse comitê de governança será o comitê responsável por toda a implementação no horizonte de 5 anos desse modelo regulatório. Por quê? Porque o Inmetro tem hoje um passivo, não me lembro bem agora, mas um pouquinho menos de 300 regulamentos, tanto do campo da metrologia legal, tanto quanto no tema de segurança e desempenho de produtos. Então, nós temos que fazer com que, ao longo desses 5 anos, possamos fazer o desenvolvimento, os pilotos, que serão aqueles que nós vamos selecionar através desse comitê que estará sendo criado, e logo se pretende fazer, logo no início do ano que vem, esse comitê se reunir. Já está sendo feito, inclusive, todo um trabalho de critério, regimento interno, metodologia. Então, tudo isso já está sendo trabalhado para que, final de março, pode ser até um pouco antes, esse comitê já comece a trabalhar na proposta, na execução dessa implementação do modelo regulatório, cumprindo com tudo aquilo que será aprovado na proposta final do modelo regulatório. E, para culminar sobre esse tema da modernização do modelo regulatório, eu queria só destacar aqui para todos os senhores que estão aqui presentes, participando da nossa live, que esse trabalho que nasceu no início de abril do ano passado, né, com o planejamento estratégico, e logo depois, em julho, com o modelo regulatório, nós estamos construindo, estamos chegando agora ao final, né, dessa mais uma etapa do modelo regulatório, aí culminando com a aprovação dele. E aí eu queria registrar para todos vocês que há esse trabalho de interligação do que se propôs no modelo regulatório, do plano estratégico, o que se propôs no modelo regulatório e o que se pretende fazer na proposição ao longo dos 5 anos que se pretende fazer. Então, todos esses 3 momentos, quer seja o plano estratégico, o modelo regulatório e a sua implementação, estão totalmente alinhados com esse propósito. Então, eu acho que eu confesso aos senhores que eu coordenei esses 2 grupos de trabalho. Eu confesso aos senhores que eu tinha uma certa preocupação da gente não conseguir chegar a isso, mas nós conseguimos chegar sim, e queria aqui também fazer um registro, e graças aí à colaboração e ajuda da GIZ, que conseguiu ter a contratação da consultoria da Sextante, que nos ajudou muito na reta final
da modernização do modelo regulatório. Então, acho que, com isso, a gente mostra para a sociedade que duas fases importantes na transformação do Inmetro estão sendo concluídas, uma já concluída no início desse ano e a outra já está em fase final de conclusão, que é o modelo regulatório do Inmetro. Com isso, eu queria, então, falar também, dentro desse contexto de transformação do Inmetro, dessa questão da criação do laboratório de inovação famoso Inova Inmetro, né? Em julho desse ano, e aí é importante, primeiro, eu queria colocar para os senhores essa questão da Lei 13.243 de 2016, né? Onde ela traz, e aí no seu artigo 3º, que eu acho que isso é muito importante, né? Essa questão da união, né? Entre todos os entes federativos, envolvendo Estado, município e a União, todas as questões das agências de fomento, todas as instituições que atuam na área da academia, o setor produtivo. Esse artigo 3, ele expressa exatamente tudo aquilo que o mundo hoje já vem discutindo há algum tempo, e a gente precisa de ter essa ponte. E é nesse sentido que essa fase que o Inmetro está, desse momento, com essa proposta de transforma o Inmetro, ele quer ser exatamente uma dessas pontes, através desse conceito, que não é nada de um conceito novo, é um conceito já consagrado, né, da tripla hélice, né, esse modelo que você traz a universidade, você traz o governo, e está faltando aí a empresa. Então, o que a gente pretende fazer, né, é ser esse elo de ligação, esse ponto, né, aqui da interseção com todos os agentes, quer seja a academia, quer seja o governo, quer seja o setor produtivo. Então, nós queremos ser nós não seremos mas dos protagonistas, uma das pontes que possa fazer esse lego, trazer a indústria para dentro desse conceito. Nos meus artigos que eu tenho, nos artigos que eu tenho lido e alguns livros que eu tenho lido sobre o tema de inovação, que não é nada simples, né? E ano passado foi publicada a política de inovação, né? A grande verdade é que quem inova é a indústria, né? Então, ora, se quem inova é a indústria, eu tenho que trazer a indústria para dentro desse mundo, né? E aí, através desse processo, a gente, então, criou o Inmetro, criou o Inova Inmetro. Em julho de 2021, nós, então, lançamos o Laboratório de Inovação do Inmetro, e que tem como propósito ser exatamente esse elo de ligação com o setor produtivo, com a academia, e nós, em sendo de governo, fazer esse elo, tá certo? Juntando essa tripla hélice, esse ponto de interseção, para que a gente possa prover soluções, principalmente para o setor produtivo, em que cada vez mais estaríamos atendendo a missão do Inmetro, que é viabilizar a infraestrutura da qualidade. Então, nós estamos exatamente dentro de um dos pilares para essa transformação do Inmetro, é realmente formarmos e trabalharmos nesse conceito de inovação, até porque temos que fortalecer o papel do Inmetro como uma ICT, o que eu comentei anteriormente. Nesse bojo, nós, então, no dia 31 de agosto, assinamos um memorando de intenções com o laboratório Labelo, né, da PUC Rio Grande do Sul, e do organismo de certificação PCN, né, o organismo que tem a sua matriz na Coreia do Sul, onde assinamos um memorando de intenções, onde estará... O nome correto não é uma PPP, parceria público-privada, mas é como se fosse, tá certo? Onde, na verdade, nós estamos fazendo essa parceria e, de novo, conceito tríplice hélice, academia, iniciativa privada e governo. Então, veja, isso já é um exemplo do que nós acabamos de dizer aos senhores.
então estará sendo desenvolvido e implantado um laboratório de baterias de carro elétrico, para bateria elétrica de carro elétrico, lá no nosso campus do Inmetro de Xerém. Estará sendo aí, provavelmente a ideia desse projeto é iniciarmos ele em 2022, a partir do ano que vem, ainda no primeiro semestre, pretendemos já fazer lá o lançamento, a pedra fundamental para a implantação desse laboratório privado no nosso campus de Xerém, de um laboratório de baterias elétricas de carro elétrico, ou seja, nós não queremos ser um coadjuvante nesse mundo de mobilidade elétrica. É uma realidade. Em 2030, desculpa, em 2030, o estudo da Agência Internacional de Energia aponta que 60% dos carros comercializados no mundo serão carros elétricos. E no Brasil, um estudo recente da Anfávia aponta que em 2035 a comercialização de carro elétrico, 62%, será de carro ou elétrico ou híbrido ou com uma outra fonte de energia que não seja uma energia fóssil. Tá? Então, a gente estamos entrando exatamente num momento importante do cenário mundial, onde a gente pretende fazer com que esse laboratório permita ao Brasil poder estar discutindo o estado da arte em níveis iguais aos outros parceiros no mercado internacional. Então, o objetivo disso é exatamente isso, estabelecer esse incentivo, né, no desenvolvimento dessa infraestrutura da qualidade, ou seja, será mais um laboratório, não será o único laboratório de bateria elétrica, de carro elétrico. Se Deus quiser, teremos muitos laboratórios de bateria de carro elétrico no nosso país, para que a gente possa assumir um posto de vanguarda, não só na América Latina, mas também no cenário mundial. Focando ainda nessa questão das inovações, então, o Inmetro assinou um memorando de intenção em maio, se não me falha a memória, ou em junho, com o PTI, com a Fundação PTI, Parque Tecnológico Itaipu, tá? Com parceria com a BDI, com a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e com a própria Itaipu Binacional. Um projeto que foi lançado pelo PTI, que chama-se Smart Vitrine, é um projeto onde pegou um bairro, chama-se bairro, o nome do bairro chama-se Vila A. Então, imaginem, é um bairro, acho que são aproximadamente 4 mil pessoas, se não me falha a memória, que moram lá, onde você tem escola, tem hospital, tem residência, tem shopping, tem centro de convenções. Então, é um bairro, e esse bairro está sendo, na verdade, um bairro que, com a proposta de ser um bairro inteligente, onde a gente pretende fazer esse conceito, né, que se fala hoje no mundo de sandbox, né, esse ambiente sandbox, ou seja, ambiente de teste, para que a gente possa, através de tantas tecnologias que hoje estão surgindo, com essa questão da mobilidade elétrica, com a questão de cidades inteligentes. Então, o que se propôs? Então, nós estamos agora já conversando com o PT, nós estamos já trabalhando com isso, nós estamos na fase, pretendemos até o final do ano inaugurar esse laboratório fisicamente lá nas instalações do PTI, lá em Foz do Iguaçu, onde é um projeto de parceria que teremos, além do PTI, teremos uma pessoa do Inmetro, um colaborador do Inmetro, um colaborador da ABNT e um colaborador da ABRAC, onde o propósito desse laboratório não é ter um laboratório de experimento, de ter equipamentos, de fazer medições, não. É um laboratório no conceito de inovação, né, onde a gente quer receber todas as informações de todas as tecnologias que estarão sendo desenvolvidas, implementadas e implantadas nesse projeto da cidade inteligente do bairro, da Smart City,
Smart Vitrine Vila A, em Foz do Iguaçu, para que a gente possa validar essas tecnologias. E aí, por que a importância da ABRAC, por que a importância da BNT e por que a importância do Inmetro? Porque se nós olharmos para essas três instituições, Inmetro, a BNT e a ABRAC, são as três instituições no Brasil que fazem a sua sustentação do sistema de infraestrutura da qualidade. Atividade da metrologia, atividade da acreditação, atividade da normalização, atividade de vigilância de mercado e atividade de avaliação da conformidade. Então, se nós olharmos para essas três instituições, nós temos pessoas e as instituições com competência para poder desenvolver e validar várias e várias tecnologias desenvolvidas na cidade inteligente Vila A, lá em Foz do Iguaçu. Por que isso? Porque nós vamos aproveitar esse ambiente, né, de inovação e de tecnologia para fazermos esse teste e identificar para se tem alguma norma, se tem algum método metrológico, se tem um processo de ensaiar ou de calibrar. Então, a gente pretende fazer, ao longo desse tempo, tá, que estaremos lá presentes, ali, 24 horas, com o pessoal desenvolvendo essas tecnologias, fazendo com que a gente possa produzir metodologias, normas, procedimentos de avaliação da conformidade, métodos de medição, para uma coisa nova. Porque alguém já parou para pensar quantas tecnologias hoje no mundo estão sendo desenvolvidas numa cidade inteligente? É um número absurdo. Então, a gente quer fazer com que toda essa experiência que a gente pretende traduzir é fortalecer ainda mais o sistema internacional da normalização, da acreditação, da metodologia e de avaliação da conformidade. Portanto, é um laboratório de infraestrutura da qualidade. Pioneiro no Brasil. E, por último, pessoal, mas não menos importante, muito importante, a gente queria falar para os senhores de outro desafio dentro desse contexto da proposta de fazer com que façamos esse novo sistema, aí não vou dizer mais Inmetro 4.0, o sistema de infraestrutura da qualidade 4.0, porque eu queria também dizer aqui e fazer um desafio, não sei quem está presente aqui, quais são as instituições que estão presentes, mas eu penso que todas as instituições que eu acabei de dizer, que estão de uma forma diretamente ou indiretamente ligada às atividades de infraestrutura da qualidade, também deve se passar por um processo de transformação. Também deve se modernizar, porque não adianta uma parte só transformar-se, modernizar-se, e uma outra parte que faz parte desse sistema também não se transformar. Então, esse também é esse o objetivo que o Inmetro, desse grande projeto de transformação, pretende trazer para todo esse elo de parceiros que está aí mostrado nessa figura que a gente tirou da Unido. A Unido tem trabalhado muito nessa questão de políticas nacionais de infraestrutura da qualidade. Então, a gente percebeu que o Brasil não tem uma política nacional de infraestrutura da qualidade. Então, é importante que o país tenha uma política nacional, não seja uma coisa única de uma A, de B, não, que essa política seja nacional, que seja ela realmente expandida e desenvolvida para todas as atividades econômicas que o país tem. Entendeu? Então, esse é o propósito que a gente tem com essa política nacional de infraestrutura da qualidade. Vocês poderiam me perguntar, poxa, mas por que não foi pensada essa política lá atrás? Esse é o mundo ideal, né? Mas nós não vivemos no mundo ideal, né? Nós vivemos no mundo real. Então, na ocasião, pensamos em fazer exatamente o que a gente apresentou para os senhores,
mas não há nenhum problema em fazermos isso. O importante é a gente construir e fazer. Então, está aí essa proposta que a gente pretende, a partir de amanhã, teremos a primeira reunião do grupo de trabalho, que foi nomeado numa portaria do IMET, que terá a responsabilidade de propor uma política nacional de infraestrutura da qualidade. E aí eu estou só apresentando para os senhores, na verdade, a visão sistêmica de como é que essa infraestrutura está suportada, e é sempre importante, isso aí, na verdade, esse slide já percorreu o mundo inteiro, né? Isso aí é uma tradução de um querido amigo nosso, ex-presidente da ILAC, Peter Anger, né? E isso aí quase todo mundo hoje já usa essa apresentação, mas ela demonstra muito claramente como que essa infraestrutura está interligada, né? A gente tem do lado esquerdo toda a cadeia produtiva, nós temos do lado direito todo o reconhecimento das entidades internacionais e temos todo o arcabouço da infraestrutura da qualidade, né? Onde está a metrologia, SAI, CPção, normalização, certificação e acreditação. Portanto, aquilo que eu comentei do laboratório de infraestrutura da qualidade, onde eu abordei a cooperação da ABRAC e da ABNT, ela se realiza, né? Ela se caracteriza exatamente nessa visão sistêmica que a gente tem aqui mostrando aos senhores. Então, isso é importante que a gente caminhe para que tenhamos no Brasil, de fato, essa política. De novo, uma política nacional, né? Que ela possa abranger todos os agentes econômicos do nosso país. E como é que a gente pretende fazer essa proposta? Nós vamos dividir ela em 5 etapas, tá? Então, nós vamos trabalhar, no primeiro momento, buscar as melhores práticas internacionais, depois vamos olhar para dentro do Brasil e ver o que temos no Brasil. Em função de todo esse trabalho, nós vamos, então, verificar e começar a focar na elaboração da proposta, tá certo? De que a gente pretende focar em princípios e diretrizes, vamos envolver todos os stakeholders, né? Vamos aperfeiçoar o trabalho que nós fizemos para o trabalho de modelo regulatório. Nós já estamos aperfeiçoando esse trabalho, tá? Nós vamos fazer oficinas, nós vamos fazer entrevistas individuais. Para isso, nós estamos fazendo uma parceria com o Centro de Estudos, Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, CGEE, que é ligado, é uma organização social ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Eles é que vão nos prestar consultoria para que possamos ter um produto final muito importante, muito bom para a sociedade, para o país. Eles é que vão estar trabalhando junto conosco. E depois a gente vai ter a minuta dessa proposta e nós vamos encaminhar uma minuta de decreto presidencial que será encaminhado para o ministro da Economia, que terão 2 produtos: uma proposta de política nacional de infraestrutura da qualidade e a reestruturação do Conmetro. Então, seriam 2 produtos que nós estaremos encaminhando e o produto será um decreto presidencial para que tenhamos, então, já no início do ano que vem, nós temos de novo aí um grande desafio. Nós temos exatamente 6 meses para produzir esses 2 produtos. Tá? Então, a intenção é que já em abril possamos ter esse decreto publicado pelo presidente da República. Então, esse é o formato que a gente pretende fazer, reforçando de novo todos os agentes econômicos, todos, a gente não consegue, mas a grande maioria, os agentes econômicos importantes estarão participando desse projeto da elaboração da proposta de inovação. E, para concluir, pessoal, eu queria, então, mostrar que é o grande slogan do IMET nesse projeto de transformação do nosso instituto. Era ser reconhecido pelo setor produtivo e o mercado como uma caixa de ferramenta para a superação dos desafios da sociedade 4.0. Ou seja, o que a gente pretende é usar a ferramenta certa, adequada, na hora certa, para o melhor resultado a ser esperado pela sociedade. Não adianta a gente utilizar a ferramenta inadequada, porque a gente não vai ter aquele produto que a sociedade espera.
Então, a gente está construindo, né, esse método 4.0, estão transformando esse método 4.0 com essa visão, né, de ser uma caixa de ferramenta para propor soluções ao setor produtivo. Então, com isso, peço desculpa aí pela demora, concluo aqui a minha apresentação e, mais uma vez, queria agradecer aí a ABRAC pelo convite e estou aqui agora à disposição para as perguntas e respostas. Boa tarde, Marquinhos. Obrigado pela apresentação, como sempre, muito esclarecedora e com informações que são de enorme relevância não apenas para o mercado, mas para a nossa sociedade. Temos aqui já uma série de perguntas para iniciar essa etapa do evento, e eu farei a primeira, né, questionada por Marco Roque. Como o Inmetro imagina fazer a vigilância de mercado e com qual financiamento? Tanto para produtos com certificação mandatória, de maior risco, como com autodeclaração, de menor e médio risco. Obrigado, Xará. Obrigado, Marcos, pela pergunta. Veja, se vocês forem perceber, na proposta do modelo regulatório, eu agora de cabeça não vou me lembrar qual é a diretriz exatamente, mas porque, veja, quero trazer de novo o conceito dessa proposta. Veja, a gente não está trazendo nessa proposta dizendo a vigilância de mercado vai ser assim, 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 assim. Não está nessa proposta. Não está nessa. O que está na proposta é uma orientação, é uma diretriz, é uma regra que a gente diz, para poder fazer a vigilância de mercado, é necessário fazer assim, assim, assim. É isso que é a proposta que nós trouxemos nesse modelo regulatório. Para cada caso, no caso do Inmetro, nós temos 2 diretorias que praticam regulamentação, então elas estão trabalhando em cima, repetindo de novo o que eu disse, as diretrizes e os princípios estão estabelecidos. Então, é com base nessas diretrizes e princípios que eu vou propor a minha vigilância de mercado. É exatamente isso que está preconizado na proposta do modelo regulatório. E como é que será o financiamento dela? Também, se você for perceber, na proposta das diretrizes, estão lá colocado no item de vigilância de mercado como é que se pretende fazer isso. Evidentemente, aí é uma opinião particular minha, não há como a gente não envolver o setor produtivo. Agora, nós vamos ter que envolver o setor produtivo, não necessariamente a indústria, mas nós vamos ter que envolver uma inteligência de como é que a gente pode fazer, por exemplo, trazer as tecnologias para dentro do sistema, né? Trazer esse conceito da rastreabilidade através de modelos de inteligência, onde o próprio consumidor estará fazendo parte da vigilância de mercado. Portanto, o modelo regulatório ele não diz como será, ele diz que as regras são essas, e aí você poderá ter, em princípio, uma regra única ou poderá ter uma regra diferente para uma regulamentação, para outra, porque vai ter que analisar mercado a mercado, e aí as soluções poderão ser desenvolvidas em função, respeitando as diretrizes aprovadas, quando for aprovada, nesse modelo regulatório. Obrigado, Marquinhos, aí pela sua resposta, e também, em nome da ABRAC, também faço a mesma voz aí do Alexandre, agradecer a tua disponibilidade, a tua sempre boa vontade em nos atender aí na ABRAC. Tá? Marquinhos, eu vou fazer aqui a pergunta do Robson Campos de Souza, da Abraesp, tá? Então, ele nos diz assim: Marco Aurélio, após toda a análise realizada para consolidar a proposta do novo modelo regulatório brasileiro a ser publicado, haverá necessidade de regulamentos, aqui a pergunta, haverá necessidade de regulamentos secundários ou transversais
para definição mais específica dos requisitos, dos grupos de risco ou setores para produtos ou serviços, ele ainda vai um pouquinho mais adiante. Ou teremos apenas a portaria do novo modelo regulatório e seus objetivos regulatórios para monitoramento e vigilância de mercado, baseando-se nas normas técnicas da ABNT. Marquinhos, para suas considerações aí, por favor. Se quiser, eu posso repetir. Não. Robson, né? Robson Campos, da Abraesp. Ok, obrigado, Robson, pela pergunta. Não, a pergunta é super pertinente e importante. Veja, é importante destacar também que nós temos hoje uma lei de liberdade econômica, né? E, ato contínuo a essa lei, foram publicados X regulamentos, eu não me lembro, perdão, X decretos, eu não sei se são 4 ou 5 decretos já que foram publicados para a regulamentação da lei, e dentro desse processo já vem, dentro do decreto, já vem várias orientações, por exemplo, que você comentou sobre a ótica de gestão de risco, análise de impacto regulatório. Então, voltando à proposta do modelo, se vocês perceberem lá em princípios e diretrizes, nós temos um item de princípio e um item de diretriz que fala exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso, né? Ou seja, como é que se vai fazer essa questão das análises do impacto regulatório, como é que vai fazer a gestão de risco, a responsabilização do fornecedor. Então, tudo isso está contido no documento do modelo regulatório. Lembrando, de novo, essa proposta do modelo regulatório, ele não é uma proposta que vai dizer como que tem que fazer. De novo, isso é importante deixar claro. Ele está estabelecendo regras e cabe ao Inmetro regulamentador, né, cumprir com essas regras. Portanto, esse período de implementação, que a proposta inicial é de 5 anos, é exatamente nesse sentido, Robson, de fazer dos projetos piloto, de revisar esses regulamentos e fazer com que os novos regulamentos que venham a ser publicados e aqueles revisados sejam enquadrados dentro desses princípios e dessas diretrizes. É isso que tem de se fazer nesse processo de governança que se dará ao longo de 5 anos. Então, provavelmente, nós teremos, sim, regulamentos específicos. Não sei, aí eu não posso aqui dizer exatamente porque esse comitê de governança, junto com as diretorias do Inmetro, estarão trabalhando em cima exatamente com os princípios e diretrizes aprovados no modelo regulatório, tornando o seu passivo, enquadrando-os dentro dessa proposta de princípios e diretrizes aprovados no modelo regulatório. Perfeito, obrigado, Marquinhos. Temos uma questão agora na sequência, que ela, de certa forma, foi respondida na apresentação, mas até pela relevância dela, Marquinhos, eu vou fazê-la e abrir espaço para que você possa comentar algum aspecto relacionado, como as etapas ou qualquer informação importante para reforçar ao público. Há uma previsão de prazo para a transição do atual modelo para a implementação da modernização do modelo regulatório do Inmetro? Qual seria? É uma pergunta de Rony Honda Margutti, da Cianfesp. Obrigado, Rony. Um abraço para você. Nos veremos aqui no dia 27. Não, sim, o prazo são 5 anos. Bom, veja, o prazo proposto na portaria, 5 anos. Como eu disse, poucas contribuições tivemos para a mudança desse prazo, muito poucas. E dessas poucas não foram muito convincentes para que a gente pudesse mudar. Então, em princípio, a decisão final é depois da audiência, pode ser que durante a audiência surja uma proposta, mas, em princípio, hoje estamos trabalhando com um prazo de 5 anos.
Mas, Marquinhos, o regulamento da caneta, eu não sei te responder quando que esse regulamento da caneta poderá estar enquadrado dentro do novo modelo regulatório. Eu não sei. Esse grupo de governança que vai exatamente fazer esse trabalho de implementação durante os 5 anos. Tem todo um trabalho que está sendo feito, né, em cima dos critérios, como é que serão feitos a avaliação, considerando maior impacto de risco, ou seja, tudo isso está sendo trabalhado para que a gente possa ter uma melhor forma de construir esse processo de transição. Eu só quero destacar ainda um pouco que, num desses estudos que fizemos da Europa, na Europa, quando eles fizeram lá o New Global Approach, eles demoraram 20 anos para fazer a sua transição, e mesmo assim, ainda hoje, temos regulamentos da União Europeia que não são ainda atualizados. É só um destaque. Marquinhos, obrigado aí pelas suas considerações. E agora eu vou aqui à pergunta do nosso colega Wilson Bonato, da NCC Certificações. Tá? Primeiro, ele te cumprimenta pela apresentação, né? E ele pergunta assim, com relação ao trabalho desenvolvido sobre a consolidação do estoque regulatório do Inmetro, em especial aos programas de avaliação da conformidade que foi conduzido pelo Inmetro, isso será parte da transição ou se encaixa no modelo regulatório como uma parte já realizada dentro do plano de 5 anos de implementação? Obrigado mais uma vez pela pergunta, Bonato. Tempão que nós não vemos. Veja, o que está sendo feito, é importante também destacar isso. As coisas não pararam, né? Então, em função da própria Lei de Liberdade Econômica, em função de vários decretos que foram publicados para a regulamentação da lei em vários itens, o Inmetro foi construindo esse processo e está construindo muito bem feito, né? Fazendo todo um trabalho de impacto regulatório, está fazendo todo um trabalho na análise de gestão de risco, está fazendo um trabalho do revogaço, ou seja, de reduzir os regulamentos, mexemos, inclusive, na classificação de risco de muitos regulamentos. Então, veja, isso não vai parar, tá certo? À medida em que o processo de implementação e transição for analisando e for chegando a esses casos específicos, isso tudo será discutido, será analisado, entendeu? Mas, veja, nós não podemos também, de uma forma ou de outra, não cumprir com o que está estabelecido nos decretos. Então, o que a gente pretende, de novo, com esse modelo regulatório, é que o Inmetro, a partir da aprovação desse modelo, nós vamos ter um modelo regulatório. Não é o modelo da cabeça do Marquinhos, do Pedrinho, do José, do Manuel. Olha, para eu publicar e trabalhar num regulamento, eu tenho que trabalhar com esse modelo aqui. É isso que eu tenho que fazer. Se eu fizer qualquer coisa fora, vai dar oportunidade qualquer uma pessoa se manifestar e criticar, porque aquilo ali não está sendo feito com base nessa proposta, tá certo? Isso é importante. E agora, aquilo que está sendo executado, já vem sendo executado, ele continua sendo executado. Perfeito, Marquinhos, obrigado. O Celso Scaranello, presidente da Remesp, boa tarde, Celso. Ele fez uma lembrança importante aqui para a gente, né? Hoje, dia 19 de outubro, é o Dia Nacional da Inovação, um marco que tem muito a ver com a sua apresentação, Marquinhos, e com tudo que a gente está discutindo. Temos uma nova questão, novamente de Rony, do Cianfesp,
os setores produtivos organizados por meio do desenvolvimento de programas de certificação com as OCPs devidamente acreditadas e associadas à ABRAC poderão contar com a infraestrutura da qualidade a ser desenvolvida pelo Inmetro? Como, por exemplo, para o fomento para laboratórios acreditados? Esse é o nosso sonho. Nós queremos fortalecer esse sistema de infraestrutura da qualidade. Só um detalhe, né? Se eu entendi bem, essa palavra fomento, né? Sob a ótica de fomento, o Inmetro não tem, né, e nem terá, tá? Condições de fomentar ou subsidiar, tá certo? Algum laboratório que, porventura, o setor queira desenvolver. Eu acho que tem hoje outros mecanismos e outros instrumentos, né, como uma FAPESP, como uma FINEP, como outras entidades de fomento. O Inmetro não é uma entidade de fomento para fazer esse fomento do ponto de vista de recursos financeiros. Tá? Agora, na visão de ser um propositor, de buscar solucionar problemas para o setor produtivo, isso sim a gente pretende fazer. Obrigado, Marquinhos. Temos ainda mais uma pergunta do Ronei Ronda Margucci, da Cianfesp. Ele nos pergunta o seguinte: existe um alinhamento... eu só pediria para o pessoal... Existe um alinhamento e trabalho de parceria estratégica com a ABNT para a adoção e desenvolvimento de documentação e referências técnicas para atendimento às demandas da sociedade e de nosso país? Sim, totalmente alinhado com a ABNT, Rony, totalmente alinhado.